Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Consolador Ações Motivacionais. Nesta terceira e última parte, além de identificar os abusos, você terá conhecimento de como se libertar definitivamente deste tipo de relacionamento. As marcas do abuso emocional: ansiedade por comer. Não é fome, são as suas emoções. O propósito do comportamento. Por que agimos assim? Os sinais de um abuso emocional, às vezes, são difíceis de detectar. Ao contrário do abuso físico, o abuso emocional é feito e recebido mais frequentemente do que as pessoas que estão ao redor da vítima podem perceber. Sua inscrição e acionar o sino de notificação para que o YouTube possa notificar quando publicarmos os vídeos. O pior de tudo é que a vítima também não se dá conta, já que a profundidade do abuso costuma aumentar de forma paulatina, fazendo com que a vítima justifique, por aproximação, os maus tratos que nunca teria aceitado se tivessem começado de forma radical. O abuso emocional pode ser mais prejudicial do que o abuso físico, já que pode enfraquecer o que pensamos sobre nós mesmos. Pode paralisar tudo o que estamos destinados a ser. Permitimos e transformamos em algo falso para que possamos nos definir erroneamente. O abuso emocional pode acontecer entre pais e filhos, marido e mulher, entre parentes, entre colegas de trabalho e chefes, e até mesmo entre amigos. O abusador costuma projetar suas palavras, atitudes ou ações sobre a vítima, ou vítimas, que ele escolheu. Essa é uma de suas estratégias preferidas para evitar qualquer conflito cognitivo que possa colocar sua falsa autoestima em contradição e, além disso, é uma forma de atacar da própria vítima, fazendo-a dependente e criando nela um sentimento de desamparo. O abuso engloba uma palavra-chave denominada consentimento. Explosão, raiva e agressividade impulsiva, elevações explosivas verbais, físicas ou emocionais em uma briga, desproporcional à situação real. Mas atenção, esse comportamento sozinho não indica perversidade, já que acompanhado de culpa e remorso verdadeiros pode indicar transtorno explosivo intermitente, que nada tem a ver com perversidade e pode ser tratado. Sabotagem. A ruptura espontânea da calma ou status quo, a fim de servir a um interesse pessoal, provocar um conflito ou chamar a atenção. Bode expiatório. A escolha de um indivíduo ou grupo para receber culpa ou tratamento negativo não merecido. A pessoa perversa faz e põe a culpa nos outros. Memória seletiva e amnésia seletiva. O uso de memória, ou a falta de memória seletiva com o intuito de reforçar um preconceito, crença ou obter um resultado desejado, utilizando somente aquilo que lhe convém. Autoengrandecimento. É um padrão de comportamento pomposo. O hábito de vangloriar-se. Presença de narcisismo ou competitividade projetados para criar uma aparência de superioridade. Vergonha. A diferença entre culpa e vergonha é que ao culpar alguém você diz a uma pessoa que ela fez algo ruim e ao envergonhar alguém você lhe diz que a pessoa é algo ruim. Por exemplo, um perverso conhecido, quando queria envergonhar, dizia que eu era mentirosa diante de todos, vergonha. Na intimidade, dizia que não podíamos ser felizes porque eu mentia muito, culpa. Nenhuma das duas coisas acompanha fundamento ou explicação lógica, sempre, quase sempre, fruto de suposições. Perseguição. Qualquer padrão invasivo e indesejável de buscar o contato com outro indivíduo. A pessoa narcisista pratica stalking somente quando é dispensada pelo alvo antes que ela o descarte. Como não aceitam ser deixadas, perseguem. O alvo, normalmente, também pratica stalking ao ser descartado. Teste. Forçar repetidamente outra pessoa a demonstrar ou provar seu amor ou compromisso com o relacionamento a fim de demonstrar para a pessoa narcisista o seu valor. Policiamento do pensamento. Um processo de interrogatório ou tentativa de controlar os pensamentos ou sentimentos de outra pessoa. É uma prática percebida especialmente quando o alvo deseja estar em silêncio ou reflexão. Triangulação. Ganhar uma vantagem sobre os presumidos rivais, ao manipulá-los para que entrem em conflito uns com os outros. Falam mal de uma pessoa para outra a fim de ver a relação entre elas se deteriorar ou ver pessoas disputando um posto importante na vida da pessoa perversa. Silêncio agressivo.
Método insidioso de violência psicológica que consiste em passar horas ou dias tratando o alvo com silêncio injustificado e punitivo, quase sempre acompanhado de cara fechada e pequenas frases de acusação sem sentido ou embasamento na realidade. Você sabe por que estou assim? Visão de túnel. Uma tendência a se concentrar em um único interesse seu ou ideia e negligenciar ou ignorar outras prioridades importantes ou todas as circunstâncias. Descarte ou sumiço. Como toda relação com uma pessoa com essas características é superficial, independente do tempo que passou, quando ela sentir que o alvo não serve mais aos seus propósitos, ou seja, deixou de ser uma fonte de suprimento narcísico, ela o descartará e desaparecerá sem explicação ou com um arrobo de raiva injustificada que deixará o alvo se perguntando o que fez de errado. O relacionamento com uma pessoa perversa narcisista jamais termina com uma conversa clara e civilizada, um comum acordo. Ou some ou demonstra ódio para justificar o fim. Existem facilitadores primordiais nesse rompimento e o principal é o estabelecimento de uma rede de apoio. Uma ou mais pessoas que o abusado possa contar serão essenciais no primeiro momento, já que o medo do agressor, a vergonha por ser vítima e o isolamento se fazem presentes. Além dessas pessoas centrais, o abusado também pode buscar apoio em grupos online ou em serviços especializados assistenciais e jurídicos. Nesse processo, a busca pela psicoterapia é fundamental, uma vez que trabalhará o sofrimento e outras perspectivas futuras do sujeito. Ajuda jurídica e protetiva. Entrou em vigor recentemente a Lei 13.984 de 2020, para estabelecer como medidas protetivas de urgência nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. Não esqueça de deixar seu gostei, de fazer seus comentários, faça sua inscrição e acione o sino de notificações para que o YouTube possa notificá-los